Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula no Vida de Artesã. Eu sou Letícia Evangelista e vou mostrar para você como eu faço o meu forro duplo em tecido para a minha máscara de crochê. E o forro ele vai ficar tão legal que você vai poder usar dupla face a sua máscara se você desejar, tá bom? Então, gente, essa costura que eu tô fazendo aqui é manual, visando aquelas que não tem máquina de costura em casa ou não sabem usar. Até tem acesso à máquina, mas não sabe usar, tá? Para que você não precise pagar ninguém para fazer para você, nem ficar pedindo. Mas você pode fazer a mesma costura toda a máquina. Essa daqui eu fiz a máquina, tá vendo? Estou começando a me entender com minha máquina de costura. Parece que vamos fazer as pazes. E aí você consegue fazer tranquilamente. Mesmo passo a passo que eu fizer na mão para você ver, você vai fazer a máquina aí, tá? Bem tranquilo, bem simples. E aí um dia você usa a parte de crochê, no outro dia, depois de lavar, passar com ferro bem quente a sua máscara, você usa o outro lado e fica parecendo que você tem várias, tá? Fica bem legal. Fica com cara de acolchoada, vai ser ótimo no inverno para aquecer o rosto. No inverno não, vai ficar muito quente, falo logo. Então é isso, prepara aí o seu tecido, a sua agulha e vamos começar, tá? E nós primeiro precisamos cortar o forro, pelo menos é como eu gosto de trabalhar, eu não faço o forro depois da máscara estar costurada, tá? Eu primeiro, com as partes separadas, eu faço o desenho aqui sobre o tecido. Quem não quiser fazer direto no tecido, vai desenhar sobre um papel, tá? De ofício, cartolina, papel craft, o que você tiver. E aí recorta ele e vai usar ele de molde. Eu vou cortar direto aqui duas partes já, porque o nosso tecido tem que ser duplo para proteger, tá bom? Se você vai usar o tecido apenas uma face simples, você precisa colocar um filtro aí para te ajudar nessa máscara, tá bom? Então, eu vou cortar logo duas partes de cada vez. E aí, o meu tecido aqui tá pequeno, eu vou cortar um primeiro, depois eu dobro a outra parte e corto também. Eu dobrei ele dessa forma, de forma que ficasse aqui, ó, direito com direito e avesso para fora de ambos os lados. E aí, eu venho aqui apenas passando a caneta, desenhando o contorno da minha máscara, tá? Da minha parte de máscara aqui. Depois eu venho cortando, tá? Então, basta contornar toda ela e você já pode cortar. Tenho a segunda, porque eu já quero logo mostrar a questão do corte. Para você fazer o corte, você não pode cortar rente com o que você desenhou. Você vai cortar deixando uma margem de 1 centímetro para a costura. Porque senão, se você cortar rente, na hora que você fizer aí a costura, vai diminuir o tamanho da máscara e vai ficar pequena. Não vai vestir, né, na sua máscara de crochê, tá? Então, eu deixo 1 milímetro aqui de distância do desenho para ser a margem de costura. Vou cortar essa e cortar a segunda. Estou aqui com minha parte cortada e assim como na máscara de crochê, nós começamos a costura pela parte da frente, tá? Que vai ficar na frente da máscara, para depois unir os lados, já que o nossa máscara terá um tecido duplo. Então, eu vou começar aqui por essa parte de baixo e eu vou costurar exatamente sobre a linha que eu desenhei quando eu coloquei aqui no tecido para desenhar os limites aqui da máscara. Aqui eu introduzo minha agulha e vou deixar ele presinho aqui o nó, tá? Então, eu volto no mesmo lugar do nó e passo novamente para estar iniciando. Agora sim, eu passo aqui por dentro, desse jeito. A partir daqui, nós vamos trabalhar o ponto caseado, tá? Então, vou ensinar da forma para você entender mais fácil e depois da forma que é mais rápida. Você vai vir aqui, ó, a uma distânciazinha não grande, tá? Bota uma distância pequena. Quanto mais coesa, mais próxima for sua costura, mais forte ela vai ficar, mais eficiente. Essa é a mesma costura que eu ensino lá na aula de máscara de tecido costurada à mão. Só que tem algumas pequenas diferenças na finalização. Por isso que eu estou mostrando aqui tudo de novo, tá? Então, é bem simples, tá vendo?
Você vem, introduz, puxa, deixa uma laçada. Depois que você deixa esse laço grande, volta aqui dentro com a agulha, passa dentro, ó. E prende aqui, vem até o limite do tecido, não esprema o seu tecido, por favor. Agora, essa aqui é a forma mais rápida, tá vendo? Que ele já vai ficar. Você joga aqui, ó, a linha ao redor, tá? E aí, você vem aqui pra costurar. Você enfiou aqui, puxou aqui pra frente, ela já vai ficar no lugar que precisa estar. Então, faça como você se sentir mais confortável, tá? As duas formas funcionam, a segunda forma é mais rápida, porque aqui você tem que puxar e voltar, tá bom? Então, você vai costurar assim até o final. Te encontro lá no final pra gente finalizar a costura desse lado aqui. A costura, tá? Veja que bonita que ela fica. Fica uma costura muito bonita. Então, eu só tenho aqui essa pontinha aqui pra fazer. Eu vou até o limite aqui dela. Passo aqui minha agulha por dentro. E agora aqui eu vou fazer um nó. Faço um nozinho aqui mesmo, tá vendo? Na pontinha eu introduzi aqui a minha agulha pra fazer um nó. E eu posso fazer um nó também aqui, ó. Nessa outra parte do tecido, que foi a margem de costura, tá? Fiz aqui vou fazer mais outro, só pra garantir. Pronto, feitos os 2 nozinhos, eu posso cortar a linha e começar tudo de novo do lado de cá. Os 2 lados precisam estar costurados antes de nós fazermos a união dos 2 lados do nosso forro, tá? Os 2 lados aqui da minha máscara costuradas, apenas no centro. Uma delas eu vou abrir para colocar dentro da outra. Então, essa é a parte aqui que vai ficar na frente da sua máscara, costura. Vou pegar aqui um lado e vou aqui encaixar dentro do outro para ficar direito com direito para dentro novamente, avesso com avesso para fora, tá? E aí, ó, vou ajeitar ele bem aqui, para que as duas costuras fiquem certinhas, coincidentes. Vou colocar aqui as duas com essa costurinha aqui virada assim. Coloco aqui o meu alfinete para ela ficar no lugar, tá? E aí eu vou vir costurando daqui até o outro lado. Nós não vamos costurar agora essa lateral não, tá? Quem tá fazendo na máquina também vai trabalhar a costura aqui na parte de cima e na parte de baixo. Vai deixar as laterais abertas, porque nós vamos costurar aí o nosso elástico, tá? Você vai ajeitar bem aqui dentro também. E vai marcar aí. Então, eu venho aqui, desde a pontinha. Tá bom? E esse lado eu não tenho uma marcação, tá vendo? Tenho de um lado só, porque o outro lado não tá marcado. Se você quiser que tenha marcação igual, você vai vir aqui e vai marcar, tá? Coloca outro lado ali por cima dessa e marca. Mas eu vou deixar aqui já mais ou menos uma margem de 1 centímetro, começando aqui, tá? Tá vendo? A margem cá do outro lado saiu certinha. E aqui eu inicio da mesma forminha. Você vem aqui no mesmo lugar, introduz de novo a agulha. Opa. E vai puxar. E vai passar a linha por dentro dessa alça. E vai aqui até o limite do tecido, não mais do que isso. Venho aqui um pouco mais à frente. E vou fazer a mesma coisa. Vou deixar uma alça, vou passar aqui a minha linha por dentro. Então, vou trabalhar assim até chegar aqui essa divisão, tá? Quando chegar aqui nessa divisão, eu retorno pra fazer junto com você. Já cheguei aqui nessa parte de cima, eu posso retirar aqui o meu alfinete que estava segurando o meio. E aí, eu só vou terminar aqui, tá? Então, você vai trabalhar ainda antes, tá? E aqui já estamos na lateral. Venho aqui, ó, bem na uniãozinha
que é para ficar bem fechadinho isso aqui, ele não abrir, tá? E aí eu continuo trabalhando normalmente cá para o outro lado, tá? Então, gente, é só isso. Agora só vou continuar aqui, tá? Chegar aqui na beirinha, eu vou encerrar, vai fazer aqui um nó, que nem você fez quando tava costurando só essa lateral. E aí você começa tudo de novo na parte de baixo, tá bom? Te encontro quando ela já estiver toda unidinha. Terminei de fazer toda a costura de um lado e do outro e com as partes aqui abertas, tá? Agora eu quero colocar algo a mais que não tem na aula original, tá? Eu vou colocar esse lacrezinho aqui, ó, pra fazer o ajuste do nariz. Eu já me ensinei de outra forma, vou ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês, tá? Do arame recoberto com a fita de cetim. Esse daqui eu posso colando direto no crochê, tá? Esse daqui também é um pouco mais fino, mas também dá pra colar. Quem não quiser fazer colado, vai fazer costuradinho aqui no forro. Eu já fiz da forma colada em uma outra, direto lá no crochê, e vou fazer essa daqui para poder testar, e aí vai aparecer aqui na tela para você qual a forma que eu achei mais legal, ou se as duas são ok. Então, eu passo ele aqui, ó, já por dentro da costura. Olhe, facilite. Tá pegando aqui no fio. Que é já para ela já ficar mais ou menos presa. Só que aí eu ainda vou costurar mais aqui, tá? Tá me dando trabalhinho, vai demorar. Então, deixa eu passar aqui e já volto. Ele tá aqui mais ou menos no meio. Mais ou menos. E aí, eu vou dar uma costuradinha aqui bem na beirinha, tá? Que é pra ver se ele vai ficar aqui sem sair quando você usar, lavar, etc e tal, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, uns 2 nozinhos no início. E vamos fazendo aqui também em todos os pontos. Você vai aqui, ó, desse jeito. Opa, não era pra fazer isso, não. Que eu quero só mesmo assolear. Não tem problema, não. Não preciso fazer o caseado. Só desse jeito. Mas parece que o caseado tá meio no automático aqui na minha mão. Ai, Senhor. É só isso, até chegar ali no final, onde você vai fazer alguns nós novamente. E aí, eu vou estar virando ele aqui do avesso, pra gente estar colocando o elástico. Certo? Vou adiantar aqui. Então, terminei de fazer a costura e eu tenho que desvirar. Vou ajeitar aqui, ó, pra ele desvirar mais fácil, tá? É só você virar aqui, mas com cuidado pra você não tá arrebentando sua costura, tá? Tenha paciência aí e faça essa vira aí com cuidado pra não ter perdido o seu trabalho, por favor, tá bom? Tô aqui terminando de desvirar, você vai arrumar toda a costura que vai estar bagunçada. Você pode bater um ferrinho agora aqui na costura, tá? Pra ajeitar bem. Deixa eu puxar todo aqui. Logo pra poder ajeitar aqui a costura. Se quer que a sua costura fique bem retinha, bem bonitinha, bate um ferrinho aqui nela toda, tá? Pra ela ficar bem legal. Pra colocar o nosso elástico, a gente vai virar uma beirinha aqui pra dentro. Tá? E aí, bata o ferro também pra ele ficar no lugar, tá certo? De um lado e do outro, vai virar aqui a beirinha, passe o ferro, que aí nós vamos estar costurando o elástico aqui. Então, dá uma passadinha nela. Tá vendo? Daria pra você usar até assim só. Fica muito bom. Então, agora nós vamos estar aqui colocando... você pode utilizar elástico, tá? O elástico branco mesmo, ou elástico colorido que você tem em casa. Eu tenho esse fio de malha aqui e eu vou estar utilizando ele. Cortei aqui 13 centímetros, tá? Porque a minha máscara no meu rosto, ela já tá bem próxima da orelha. Então, vai ficar confortável pra mim. Agora, você vai testar
tá? Vai cortar um primeiro, vai testar pra ver se você vai gostar desse tamanho, pra não ficar aí doendo sua orelha, tá bom? Eu tô cortando ele aqui no meio pra ele ficar aqui um pouco mais estreito, mais ou menos na espessura do elástico branco normal, tá? Mas você pode colocar o fio de malha do jeito que tá. Se não quiser cortar, não corta, mas rende mais assim. Então, você só tem que aqui colocar um pedaço dessa malha aqui pra dentro. Tenho que ajeitar ela aqui no cantinho e agora eu vou costurar aqui. Então, já tô aqui com minha agulha e minha linha, fiz o nó na ponta. E aí, eu vou primeiro passar aqui ela dentro, tá? Só de um lado, para eu poder prender o meu nó por dentro, ele não ficar aparecendo do lado de fora o meu nó inicial. Feito isso, agora eu posso trabalhar pegando os dois lados. Eu venho aqui, de fora para dentro, olha. Você vai costurar como você julgar melhor. É a forma como eu tô costurando aqui, tá? Assim como eu disse que o forro você pode fazer como julgar melhor. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai pegar aqui, ó, de dentro, mais ou menos do meio pro lado. E depois eu faço de novo, do meio pro outro lado, tá? Algumas vezes para um lado, algumas vezes para o outro, que é para isso aqui ficar bem costurado. Quem estiver fazendo na máquina, isso aqui é rapidinho, passar uma costurinha aqui reta, tá? Mas feito à mão, você tem que ter um maior cuidado, reforçando bem a costura. Tá ok? Vou passar agora aqui pro outro lado. E aí, eu vou pegar aqui do meio pro lado. E faço aqui algumas vezes. De forma que isso aqui não vai saltar no futuro. Vou fazer mais alguns. Aqui ele não vai sair. Tá seguro agora. Antes de eu colocar o outro lado aqui, eu vou trabalhar alguns pontinhos. Então, vou trabalhar também com caseado, só que ele bem juntinho aqui, ó, da beirinha do tecido. Tá vendo? Pegando os dois lados que nós colocamos aqui pra dentro. Olha só. Que é pra fechar aqui. Tem que fechar, tá? Veja que fica uma costurinha bonitinha. Tá vendo? Quem quiser se dar o trabalho de fazer toda a beira viradinha com ferro e depois fazer a costura desse jeito aqui por fora, também pode. Então, eu só tenho que fazer... Agora, eu já posso colocar aqui pra dentro, que já tem só um pedaço. Então, venho aqui dentro. Ajeita ele aqui. Tá? Ainda dá pra fazer mais um ponto aqui. Antes de costurar aqui o meu fio de malha. E aí, eu venho costurar. Bem simples, não tem mistério nenhum. Tá? Costuro para um lado, depois eu costuro pro outro. Até que essa malha ela fique bem firme no lugar, que ela não saia. Estique o quanto esticar, ela não pode soltar. Tá? Então,
Você esticando bem, ela não saltando, você já pode fazer o nozinho aqui, cortar o fio e repetir todo o processo para o outro lado. Depois dela costurada todinha, ela vai ficar desse jeito. Lembrando que aqui, ó, tem um ajustezinho. E, como eu falei lá no primeiro vídeo, trabalhando com a costura pra fora, ela ficou grande e ficou folgada aqui. Então, em vez de eu diminuir aqui, descosturar, cortar, colocar outro, eu simplesmente vou virar a costura pra dentro, passei um ferro quente, bem quente aqui, tá? Pra diminuir aquele vinco, ficar mais suave. E vou costurar de novo. E isso já vai resolver minha vida. Então, só tenho que encaixar aqui tudo de novo. A mesma costura que eu fiz lá no primeiro vídeo. Vou colocar aqui a minha agulha. Cada um pode costurar aí da forma que você julgar que vai ficar mais bonito, que vai ficar mais interessante, tá bom? E aí, eu venho de baixo pra cima. Eu posso até pegar já no mesmo ponto pra não ficar um monte de ponto, tá? De qualquer forma, fica um pouco, né? Porque esse aqui é diferente. Então, aí fica a critério como você vai trabalhar. É só isso. Você só tem que ir passando assim, ó, ao redor inteiro da máscara. A vantagem de você fazer esse tipo de costura aqui, na máscara inteira, e não apenas um pedaço de forro, é que o tecido costurado na sua máscara de crochê vai impedir que ela cresça quando você lavar, porque você sabe que fio de algodão tende a crescer, isso é natural. Deixa eu ajeitando aqui. Então, eu só vou costurar agora ela inteira. E a parte do nosso forro está concluída, a nossa máscara vai estar pronta para uso, tá? Então, aqui, ó, vai ficando presinha, tá? Vou dar a volta inteira, até chegar ao outro lado, inclusive aqui nas laterais. Então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se ficou dúvidas, deixe nos comentários, sugestões também, tá bom? E me diz aí se você fez, se você curtiu, se você entendeu bem. Todas essas informações é muito importante para mim, para que eu dê no norte para as próximas aulas, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!